E aí galera, beleza? Adriano Genini com mais uma aula sobre Photoshop CS4 para o site adrianogenini.com.br. Eu vou ensinar para vocês hoje como trabalhar com o filtro Vanishing Point, que é extremamente interessante e dá para fazer maravilhas com esse filtro e poucas pessoas eu vejo usando de fato esse filtro, não é? Eu deixei para download juntamente com o vídeo dessa aula um arquivo, que é esse arquivo aqui. Tá? Então você vai baixar esse arquivo, já está pronto para minha aula. Ele tem um arquivo wall, ok? Ele tem um grafite que está com a camada sem visualização, ok? E tem uma camada em branco que é a camada do Vanish, ok? Então a primeira coisa que você vai fazer aqui é o seguinte: eu vou colocar esse grafite só comentando. Esse grafite ele vai ficar em perspectiva nessa parede aqui, não é? Só que de uma forma bem legal. Então eu vou colocar a visualização. Com essa camada selecionada, eu vou pressionar Ctrl A, que é para selecionar realmente o conteúdo dela, e vou pressionar Ctrl C, copiar. Daí eu vou tirar a visualização, vou pressionar o velho Ctrl D para tirar a seleção e vou selecionar a camada Vanish. Ok até aí? Então, depois disso eu vou vir aqui no menu Filter e escolho Vanishing Point. Aí eu vou dar um clique aqui. Deixa eu diminuir um pouco a telinha de visualização para ficar do tamanho aqui da nossa tela de gravação. Então aqui eu tenho uma imagem, tá? Eu vou criar aqui primeiro a área que vai servir para o Vanish, ou seja, para aparecer a imagem. Então eu comecei aqui, eu dei um clique aqui e vou levar até o final, né? Tenta posicionar para ficar bem certinho. Vou dar mais um clique aqui e eu vou trazer até... Você vê que aqui já está faltando espaço, né? Eu vou pressionar Ctrl menos, aí ele vai diminuir o zoom e eu vou fazer um ajuste aqui. Pronto. Beleza, não é? Então eu já estou aí com a minha área do Vanish e agora eu vou pressionar um Ctrl V. Só um detalhe, antes de pressionar Ctrl V, você pode tranquilamente manipular a área que você determinou, ok? Tanto esse ponto quanto esse aqui, tá? Você pode manipular os pontos finais sem problema. Agora eu vou pressionar um Ctrl V. Aí o que é que acontece? Ele cola a imagem até aí, nada mais do que o normal. Só que agora eu vou clicar em cima dessa imagem e vou arrastar para dentro do Vanish, ou seja, da área que eu defini para o Vanish Point. Então veja o que eu posso fazer aqui na área que foi determinada para o Vanish. Eu vou colocar mais ou menos aqui. Pronto, até aqui tá ok. E vou dar realmente um ok, não é? Apesar de já estar um pouco interessante, mas ainda tem muita coisa para se fazer aqui. Eu vou excluir essa camada, eu não preciso mais dela, né? E nessa camada aqui a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar um multiply. Eu vou colocar aqui só para você ter uma ideia. Você vê que já ficou uma coisa diferente, né? Eu vou aplicar aqui, ó, essa última, uma das últimas opções aqui, primeira, segunda, terceira, que é a máscara de camada, e vou usar aqui o brush, só que essa opção aqui, ó, não essa peça normal, essa meio soft. Vamos pegar aqui, ó, soft round 65 pixels. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui e arrastar para criar uma área meio falha aqui, né? Meio apagada, ok? Uma outra coisa que eu posso fazer aqui é baixar a opacidade, né? Se você achar que fica legal, então tá aí mais um detalhe, correto? E também posso vir aqui em Image Adjustment, Right Saturation, e vamos fazer ajustes aqui, ó. Eu posso mudar a tonalidade de cores para chegar a uma cor que eu quero, né? Eu vou colocar aqui mais para cima para a gente visualizar melhor. Eu posso fazer isso até pelo painel Colors também. Deixa eu colocar aqui. Eu posso fazer ajustes,
dependendo da forma que você queira, mas como eu tô com uma imagem aqui, deixa eu só usar por aqui que vai ficar melhor. Vamos colocar aqui equilíbrio de cores. Isso aqui não ficou legal. Vamos ver aqui. Baixar um pouquinho, subir aqui um pouquinho para vermelho. Bom, deu para você ter exatamente a noção. Então aí você vai fazendo os ajustes que você quer, né? No caso eu vou dar aqui um Ctrl Alt Z, porque como o fundo aqui é verde, então um tom meio claro aqui próximo para verde fica melhor. Então aqui está um exemplo simples de Vanishing Point. Nós vamos ter ainda um outro exemplo de como trabalhar com multiplanes, ou seja, com várias, tanto, por exemplo, eu tenho essa perspectiva, mas eu tenho uma outra perspectiva aqui. Então a gente vai ter um outro exemplo falando sobre isso. Por enquanto, você já teve aí uma noção, uma boa noção de como trabalhar com o filtro Vanishing Point, ok?